Bom dia, vamos começar mais um devocional. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 55, que diz assim: Vinde todos vós que estão com sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Que palavra, né? Essa palavra nos fala, né, que nós estamos sedentos, né? E Jesus, Deus, Ele é a água que mata a nossa sede. Ou seja, né? Deus, Ele tem a água, né? A água, como ele disse, né? Que quem beber desta água que eu lhe der, nunca mais sentirá sede. Jesus é a água. E essa água, ela não custa nada. Deus, Ele nos oferece essa água de graça, né? Que é a graça, a paz, a alegria e a vida. Tudo isso é de graça, né? E não significa que é de graça que não tem valor, porque tem valor, porque Jesus, Ele já pagou o preço por nós, né? E foi um alto preço, né? O preço da cruz, né? Então, essa palavra está dizendo, né? Também, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Isso é um chamado, né? Para nós o buscar enquanto Ele está perto, enquanto Ele está disponível. Porque o tempo, e no versículo 8 do capítulo 55, né, de Isaías, fala assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, né? Então, esse versículo, essa palavra nos lembra que Deus, Ele não pensa como a gente, né? Muitas vezes a gente pode ficar se perguntando, né? Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que o Senhor não me responde? Será que Deus, Ele se esqueceu de mim? Mas Deus, Ele não pensa como a gente pensa, né? E muitas vezes a gente pensa que Ele está atrasado. Isso é um erro da gente pensar isso, porque Deus, Ele não se atrasa. Tudo é conforme a vontade dEle, tudo é no tempo dEle. E o tempo dEle é bem melhor do que o nosso, né? Então, Ele é completamente claro e perfeito, né? Tudo é perfeito, tudo que Deus faz é perfeito, né? E Deus, Ele diz também assim no capítulo 9, né? Que os céus são mais altos do que a terra, assim como os pensamentos e os caminhos dele. Isso significa que Deus, Ele não está distante, mas sim, Ele vê tudo, né? Tudo está ao alcance de Deus. Mesmo que nós não vemos, mas Deus, Ele vê tudo. E enquanto nós enxergamos o agora, Deus, Ele vê o começo, o meio e o fim. E nem sempre nós vamos entender o caminho, né, que nós estamos trilhando, mas podemos confiar que Deus, Ele está nos guiando. Deus, Ele nunca erra a rota, mesmo quando tudo parece sair do controle, mas Ele ainda está no controle. E no capítulo 12 diz, né, com alegria vocês sairão e em paz serão guiados. Esse é o fruto da vida com Deus, né? Alegria, paz, liberdade e comunhão com a criação, né? É um novo começo, uma nova história. Então Deus, Ele é a água para quem tem sede. Ele é o pão da vida para quem tem fome. Então que nós venhamos
reconhecer, né, que o convite que ele faz é gratuito da vida e é graça, né? Que você venha reconhecer que Jesus, ele é a água que sacia a sede, né? Ele é a água que mata a sede, né? Que você peça a Deus que você venha reconhecer que ele é a água, que ele é o pão, né? Que você venha pedir a Deus que ele te ajude a estar mais perto dele e que a palavra de Deus ele transforme o seu coração e guie seus passos com alegria e com paz. Que você seja alcançado pela graça de Deus e que você beba dessa água, que você nunca mais tenha sede. Que Deus abençoe o seu dia, né, a sua família, em nome de Jesus.